Vamos falar sobre um outro antecedente de economia muito importante, a monitoração de estoques. E para falar sobre esse assunto aqui no cenário econômico, Robson Munhoz, ele é da Neogrid, que é especializada em sincronização de estoques. Robson, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. Eu sei que vocês têm dados de supermercados, é isso? Exato. E os dados estão positivos em relação a estoques, ou seja, tem caído o estoque, o que necessariamente significa mais compra na ponta? Na verdade, tem caído o que a gente chama de ruptura, que é a falta de produtos na gôndola, né? O que acontece é que o consumidor está indo às compras, ou seja, ele está comprando mais, mas não necessariamente os supermercados estão conseguindo repor na velocidade que é necessário. Então, o que a gente está vendo é uma boa notícia, né? O consumidor indo às compras, comprando, um efeito interessante para o setor, mas uma reação ainda do empresariado que demorou um pouco para ver esse movimento e conseguir equilibrar os seus estoques. Essa reposição mais lenta tem qual explicação objetiva? Além desta, eu também tenho uma negociação que está um pouco mais dura com relação a margens do fornecedor do produto e do supermercado, que é, digamos, o intermediário entre a indústria e o consumidor final? Tem. Você tem alguns fatores interessantes aí. O próprio efeito dólar, né? Quando você tem esse insumo ou algum insumo que ele é precificado a dólar, então você tem aí um aumento de tabela de preço e, obviamente, o supermercado ele segura. Ele tem um papel importante na economia, que é segurar esse aumento de preço para a população. Então, esse fator é verdade. Mas o outro fator, Piotr, é um fator técnico. É um fator onde o supermercado, ele talvez não tenha reagido ao consumo de uma maneira rápida, talvez por uma descrença, não dá para analisar. Então, ele começa a perceber um volume maior nas lojas, mas ele, quando vai reagir para negociar a compra da mercadoria, demorou um pouquinho. Então, você percebe que é um aumento de ruptura por falta de produto na gôndola. Mas eu recentemente dei notícia aqui, o setor dos supermercados é o que esperava crescimento. E eles, aliás, destoando de boa parte de alguns outros setores. Isso desde o começo do ano. Eles tiveram um resultado muito bom o ano passado. Embora alguns setores tenham sofrido, construção civil, por exemplo, a indústria de transformação ainda tem dificuldades, mas os supermercados não tiveram. O que os levou, então, apesar das estimativas positivas do setor, a essa demora? Porque a indústria teve problema de fornecer produto também? Não. Porque a indústria tem capacidade ociosa, ela está disposta a produzir mais e mais rapidamente, só esperando a demanda chegar, o pedido chegar, não é? Sim. O que a gente percebe é um movimento que é muito atrelado à economia. O que a gente percebe nesse mesmo período do ano passado? No mesmo período do ano passado, a gente tem uma queda nessa ruptura, ou seja, os produtos estão disponíveis à gôndola, você percebe um empresariado bastante engajado e acreditando no novo governo. Então o empresariado foi e colocou estoque nas suas lojas. Só que o consumidor não veio, né? Aquela onda de crise, ela demorou um pouco mais. Claro. A população que foi às urnas e elegeu o novo governo deu um sinal positivo para o país, mas o consumo não veio. Então, o que o empresariado fez, o que o dono de supermercado fez, segurou um pouco o pé. Mas ele tinha investido em estoque, mas esse estoque demorou um pouco mais para ser vendido. O que aconteceu agora? Nós entramos em 2019 naquela marola, se eu posso dizer, né, de economia, ou seja, vai, não vai, numa reação lenta. E o que acontece agora? Com liberação de fundo de garantia, de PIS, num período onde o governo injeta dinheiro na economia, o consumidor foi às compras. Ele encontrou o produto, muitas vezes em promoção, e levou o produto. PIS, FGTS, agora tem 13º, ou seja, teve além de melhora no nível de emprego também, de ocupação, tanto do IBGE quanto do próprio CAGED, né? Exato. A própria Semana do Brasil, né? Que foi uma iniciativa, uma invenção do governo. Claro. Exato. Então levou o consumidor para o varejo, esse consumidor encontrou bons produtos em oferta e comprou. Robson, rapidamente, tem mais 30 segundos. Claro. Você vê a possibilidade dessa sincronia voltar, ou seja, das expectativas tanto do supermercadista quanto do consumidor entrarem ali numa nuance positiva, mas ao mesmo tempo, para não faltar estoque, ser rápido, enquanto eu vou ter demanda por consumo também? Vejo, Piotr, porque tem tecnologia que já faz tudo isso, que sinaliza ali rapidamente o consumo e que as indústrias e os varejos se entendendo, não tendo essa negociação de preço, elas conseguem repor numa velocidade grande e rápida.
Robson, com previsão de crescimento do consumo das famílias agora no último trimestre. Com certeza. Robson, obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Eu que agradeço. Robson Munhoz conversou conosco, ele é da Neogrid. O cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, sexta-feira, ao vivo aqui pela TV Brasil. Até lá.